Mas eu quero trazer aqui o primeiro tema desta sexta-feira. O governo federal bloqueou a liberação de recursos públicos para a educação básica, para a alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo na mesma semana em que lançou um programa de ensino em tempo integral. Essa decisão gerou críticas e cobranças ao ministro da Educação, Camilo Santana. Quando há necessidade de fazer um bloqueio de verbas numa pasta que é tão importante, vindo de um governo que criticou tanto a gestão anterior pelos bloqueios de verbas que fez lá atrás por necessidade, o que a gente entende de todo esse cenário, hein, Alan Gani? A gente entende uma baita hipocrisia no discurso e nas ações. O contingenciamento, ele faz parte do jogo, é uma regra institucional para colocar um freio no gasto público, dado a regra do teto de gastos. Então, se o presidente ele continua a gastar mais e não tem este mecanismo, ele pode, inclusive, sofrer um processo de impeachment. Agora, Evandro, eu pergunto, por que contingenciar um gasto de educação básica, que é fundamental, e não as mordomias, como, por exemplo, as viagens do presidente Lula, passagens aéreas, hotéis caríssimos em Londres, cuja diária custa R$39 mil. Fica essa pergunta no ar. Piperno, o governo poderia ter priorizado a economia em outras áreas e não necessariamente na educação. A exemplo do que colocou aqui o Alan Gani, para que gastar R$30 mil numa diária e depois fazer bloqueio do dinheiro público para um tema que é tão importante que é a educação? Mais uma vez, boa tarde. É evidente que gastar R$39 mil numa diária não é um procedimento mais correto e mais austero. Isso merece crítica. De qualquer forma, o contingenciamento ele atinge 10 ministérios. Não é que o governo foi lá e falou, puxa vida, eu vou contingenciar, por exemplo, verbas para transporte escolar. Não, o governo contingenciou verbas de 10 ministérios e esse contingenciamento significa um congelamento temporário. Isso pode ser liberado da semana que vem, daqui um mês e meio. O governo vai reavaliar de onde exatamente depois cortar essas verbas. Detalhe, são 10 pastas e no caso de transportes de estudantes foi contingenciado o valor de R$1 milhão. Agora, Segré, vocês vivem criticando aqui o fato de o governo não apontar nenhum tipo de economia do dinheiro público. Ao fazer o contingenciamento, ele não estaria adotando justamente as medidas que vocês recomendam aqui? Sim, mas não nesse ponto. Por quê? Eu estou de acordo em diminuir o gasto público, mas estamos falando de educação. Tem duas coisas que, olhando o futuro, não podem ser de nenhuma maneira contingenciadas ou diminuídas. É a educação e é o valor que é ajuda alimentar para as crianças que não têm condições através das suas famílias, sobretudo de 0 a 4 anos. Já temos conversado sobre isso aqui, mas vamos repetir muito rapidamente. Claro. Quando a pessoa nasce e não tem uma boa alimentação entre 0 e 4 anos, o desenvolvimento cognitivo fica comprometido. E tendo esse comprometimento, a possibilidade dessa criança evoluir no tempo, ter uma boa educação e o dia de amanhã poder, pelas suas próprias energias e forças, se desenvolver no mercado de trabalho é praticamente nulo. Então você está preparando aí uma espécie de zumbi que vai depender do Estado pelo resto da vida. E isso não pode ser. A única maneira de ter um comprometimento com o futuro sem a dependência da ajuda do Estado é trabalhando numa educação que é a melhor forma de se liberar de qualquer outra questão e a ajuda para que essa criança de 0 a 4 anos tenha uma boa alimentação. Não é uma alimentação à base de farinha e açúcar. Aí vai ser um gordinho feliz. E isso não é pejorativo. É muita ajuda social que busca essa questão. Então, a educação não pode ser comprometida. E se tem despastas, então tira dinheiro e contingencia de outras coisas. Mas a educação, nunca. Muito menos de um governo que se jacta de ser prioritariamente para educação, segurança e saúde. E não prova isso, essa contingência. Eu quero trazer os números aqui porque eu os tenho. O corte no Ministério soma 332 milhões de reais. O valor atingiu principalmente a educação básica, com um corte de 201 milhões de reais, incluindo todo o recurso programado para o desenvolvimento da alfabetização nessa área. Eu vi, Piperno, que você estava concordando com o Segré em determinados pontos. Mas você entende que o governo federal, principalmente este, que criticou tanto a política de educação do governo anterior, poderia não ter
ter feito um bloqueio justamente nessa área? Esse é o governo que mais concedeu recurso à educação. Já começa por aí, inclusive... E foi uma calamidade os níveis educacionais do país. Nossa, aliás, eu vou falar um negócio. Foi uma calamidade. Se comparar com o passado recente, pelo amor... Não fez uma... Concordo contigo, não fez uma boa gestão na educação de Jair Bolsonaro. Mas também o governo Lula gastou um monte e não entregou. Por isso que já aumentou, aliás, entregou imensamente mais do que os últimos aí. Então, agora, em relação ao último, por exemplo, os orçamentos, os recursos são muito mais generosos agora. De qualquer forma, houve ninguém está falando, olha, nós vamos cortar definitivamente esse dinheiro. Isso é contingenciamento, isso é um congelamento temporário. E outra coisa, está se tirando, por exemplo, 50 milhões de recursos dados a bolsistas. Olha os reajustes que os bolsistas já tiveram esse ano. Então não é que está dando muito menos do que tinha. Está-se, nesse momento, colocando um pé no freio, até porque vai se avaliar o cenário e acho que está muito claro que a educação não vai perder, pelo menos esse primeiro ano. Agora, olha, Piperno, olha a política educacional da gestão petista. É ProUni, né? Colocando um monte de estudante com deficiências graves no ensino universitário, beneficiando um monte de empresários na área da educação, de faculdades muito ruins. E por que não atacar a educação de base? Porque você... Sabe por quê? Porque a educação superior dá voto. Não. Porque... E você não ataca a educação de base, esse é o ponto. O Bolsa Família ataca isso. O Bolsa Família, inclusive, condiciona pagamento a que as famílias coloquem as crianças na escola. Mas não seria mais adequado, Piperno, essas bolsas ProUni, porque há um custo disso, ao invés de ProUni, fazer um plano de médio e longo prazo para a educação de base? Porque não adianta ter um bando de estudantes universitários neste país com deficiências graves de português, de matemática e de inglês, onde a nossa deficiência é muito grande é educação de base. Só que, infelizmente, a educação de base não dá voto. Gustavo Segré. Eu queria complementar. Eu fui professor universitário aqui no Brasil e respeitei sempre muito os alunos ProUni. E digo por quê? Porque eles não tinham a possibilidade de ficar de DP. Se eles ficavam de DP, perdiam o programa. Então, eram pessoas muito esforçadas, que trabalhavam muito para provar, para não ficar de DP. Mas aí a questão fundamental é que deve ter, com certeza, muitos recursos que poderiam ser contingenciados sem descuidar a alfabetização de base. Por exemplo, naqueles estudos de mestrado de igualdade de gênero do vô da galinha dentro do elevador, que não tem nada a ver com nada, mas são recursos públicos também. Isso aí não agrega absolutamente nada. Mas quando nós estamos falando de alfabetização de base, estamos falando do futuro de muitos meninos que, se não tiver uma boa educação, vai depender do Estado sempre. E aí vem a questão. Não, defendemos os pobres, mas cada vez temos mais. Defendemos a educação, mas privilegiamos a outra educação, a privada, não a pública. Então é um discurso que é discurso, é narrativa, mas na prática não resolve. Piperno, você acha que a política está interessada na educação de base do brasileiro? Mas é claro que está interessado. Inclusive, o ministro da Educação foi governador do estado que apresentou muitos dos melhores índices em educação. Ele foi o governador do Ceará, um estado premiado, um estado de educação exemplar. Vai apanhar, hein? Vai apanhar da audiência, porque eles mencionam que essa educação boa é a privada, não é a pública. Então vai lá para Sobral. Vai lá para Sobral e vai ver os prêmios que a prefeitura de Sobral recebeu da ONU. Precisamente da privada. Tomara que ele faça... Não. E aí que está o negócio. É, inclusive, o estado que mais aprova no ITA. A ponto, inclusive, do governo vai inaugurar agora uma unidade do ITA lá no Ceará. A gente torce para ele fazer uma boa gestão. Agora, não é razoável um país ter um orçamento muito maior para a educação superior e menos para a educação de base. É maior, sim, Piperno. Esse orçamento é bilionário. Eu tenho um texto que eu escrevi sobre isso há muito tempo, onde eu levantei esses dados. O orçamento federal para a educação superior, ela é muito maior do que a educação de base. Bom, não é assim. Primeiro tem uma outra coisa. O governo federal tem uma rede
de universidades federais. Eu sei que o ensino privado sonha com a privatização disso. Aliás, eu, inclusive, gostaria muito que o ensino privado do Brasil conseguisse construir universidades tão boas quanto as universidades públicas. Ora, bolas, infelizmente, o ensino privado do Brasil não tem uma USP, não tem uma Unicamp. Sim. Paciência, quem sabe um dia. Inclusive os maiores pesquisadores do Brasil, e isso é comprovado nos últimos levantamentos que foram feitos, inclusive o último deles agora em 2023, estão principalmente nas universidades paulistas, a número 1, a Universidade de São Paulo. Fala, Segré. Precisamente aí está a ratificação do que mencionava Alan. Se fosse tão boa a educação de base, a grande parte das pessoas que ingressam através do vestibular nas universidades públicas, especificamente a USP, seriam da escola pública, e não são da escola privada. Então você vê que a escola privada que tem a oportunidade de pagar uma boa educação privada para os seus filhos, consegue que depois entre na universidade pública, que tem um desempenho maravilhoso, inclusive dentro do quadro e rating das universidades, uma das melhores da América Latina e do mundo. Isso prova que tem mais recurso, como o Alan está mencionando, e não ter recurso à universidade de base. Senão essa equação não fecharia. A nossa equipe está checando os números exatos da educação básica e do ensino superior para que a gente possa trazer para vocês aqui e provavelmente também colocar no debate mais uma vez. Quer acrescentar algo, Gani? Olha, em relação à Universidade de São Paulo, eu estudei na Universidade de São Paulo, fiz meu mestrado, doutorado, graduação lá também. E é o seguinte, você tem duas USPs. Você tem uma USP que funciona, que entrega, que tem pesquisadores de ponta, mas também tem uma USP que é ociosa, que tem professores que ganham muito dinheiro e entregam muito pouco. E este país, ele precisa de uma educação técnica. Falta eletricista, falta encanador, falta mestre de obra, falta torneiro mecânico, falta operadores de máquina. Então, a gente tem que fazer uma escolha enquanto sociedade. O recurso é escasso, o tempo é escasso. O que a gente tem que priorizar?